Boa noite a todos. Dinheiro e espiritismo. O dinheiro é bom ou mal? É um bem ou é um mal? Então nós vamos falar desse tema hoje. Vamos decodificar, né, as vantagens e desvantagens que o dinheiro pode nos trazer. Mas depende apenas de nós. E nós estamos aqui já iniciando e sempre aguardando um pouco que, né, os amigos e as amigas cheguem para nós irmos já tendo um número considerável de pessoas para nós iniciarmos, né? A Vera Lúcia já chegou aqui, abraço no Anísio, meu amigo querido, é um prazer ter você aqui conosco, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa live daqui a pouco, assim que tivermos mais pessoas, né? A Ana Maria Rodrigues também já chegou aqui, seja bem-vinda. Estou aguardando aqui aparecer, né, mais os nomes aqui. E já aproveitando para avisar que na semana que vem será na quarta-feira a nossa live. Ali Souza está aqui, que submeteu a cirurgia, está bem. Fabi Pinati, Raquel de Moraes, Maria Vilma Cavalcante Ramos, a nossa sobrinha Sueli Alves, lá da Baixada Santista. Arminda Maciel, seja bem-vinda. Amélia Regina, seja bem-vindo. Orlando Aquirassudo, também meu amigo querido. Ana e o Quissudo, marido da esposa. Belmira Cardoso, a Dirce Porto, sempre é Adesa aqui conosco, né? Muito prazeroso quando tem um casal aqui com a gente, mãe e filho, irmãs, né? A Nessi Define também. A Solange Pires, aniversariante, né? Vai ganhar parabéns no final. Adelson Luiz, Isabel Cardoso, sejam todos bem-vindos. Belmira Cardoso, irmãos Cardoso, mas não são parentes não, viu? Mas são irmãos em Jesus, né? É um prazer, como eu estava falando, e ter as pessoas aqui, as irmãs, né? A Inês Camaradias e a Maria Camaradias também está sempre aqui conosco, né? Os casais, né? A Sandra Romanucci e a Carlos Romanucci também está aqui conosco sempre. Uma grata satisfação. E Dirce e Deise, tá vendo? As D&Ds estão presentes aqui, a Dirce está comentando aqui, né? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É uma grata satisfação, né? Pelas vibrações de recuperação para cirurgia de catarata, Helena Yuxudo. A Rita já vai anotar ali para nós, viu, Helena? Vamos fazer, sim. Do Carmo Lano, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. A Sol curtindo o carnaval, né? A Solana, sua filha, que é uma linda, que eu gosto muito, minha amiga querida. É isso mesmo, tem que aproveitar. Então nós vamos, gente, como eu disse, eu estava avisando que na próxima semana, como é terça-feira, eu não estarei aqui em São Paulo e vai ser ruim para fazer a live fora daqui. Então, a próxima live será na quarta-feira, tá? Mas na outra semana retorna às terças-feiras de novo. Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, que já chegou aqui e é aniversariante da semana também. Aliás, aniversariante hoje. Vamos parabenizar no final aqui todos os aniversariantes, né? A Luciana Brito, a filha, a Olga Queiroga Mendes, nossa querida. Estamos aqui já com um número legal de pessoas. A Nilma Maria Bezerra também está aqui conosco. Seja bem-vinda, Nilma. Boa noite. A Adélia Pellegrini também, beijo na família. Aparecida Câmara também está aqui conosco. Seja bem-vinda, que também é da família Câmara, né? São primas, me parece, né? Da Inês e da Maria. Seu Florindo Gasparini Filho, meu mentor, meu amigo querido, seja bem-vindo. Ivone Sanches também, né? É um prazer ter todos vocês aqui. Vamos falar de dinheiro hoje. O que a doutrina espírita nos fala, né? Do dinheiro, né? Se ele é bom, se ele é mau, o que ele pode nos trazer, né? De benefícios. Então, nós vamos decodificar isso. Quando Jesus disse, né, que um rico... É mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha ou do que um rico chegar ao reino dos céus. Então nós vamos já iniciar a nossa live e conforme for chegando mais amigas, na medida do possível, eu vou cumprimentando. Tadeu Lindo Alves Neves chegou aqui, eu viro a prata, as duas primas, ó, sempre juntas, né? O Francisco Santos também
nosso amigo querido, que faz um sarapatel maravilhoso. Seja bem-vindo, meu irmão. Quando fizer, já sabe. Avisa para nós. Eu sou Anjo de Moraes, irmã da China Raquel de Moraes, as duas irmãs também aqui presentes sempre. Gratidão às famílias, né, que estão sempre aqui conosco. Né? A Silvia Munhoz, né, também chegou aqui. Então nós vamos iniciar a nossa live, mas antes, como sempre, fazer a nossa vibração, vibrando por todos os enfermos, vibrando por todas as pessoas necessitadas. Vamos vibrar hoje especialmente. Fizemos uma live no domingo, né, no último domingo, em favor da tragédia, né, das pessoas que sofreram, que os desencarnes, o desencarne coletivo, né, que houve, né, daquele terremoto. Então, vamos vibrar por todos durante essa live. Vamos trazer no nosso pensamento os nossos irmãos em sofrimento na Turquia e na Síria, que possam ser todos amparados, iluminados pela luz do nosso Mestre Jesus, tanto aqueles que desencarnaram, quanto aqueles que estão em dificuldades, internados, e sobreviventes que estão sem condição de moradia, no inverno intenso, que à noite lá chega a 10 graus centígrados negativos. Então, vamos vibrar por esses irmãos. Então, vamos fechar nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de aprendizado. Vamos hoje falar do valor do dinheiro, do valor das posses materiais, o que podemos fazer em relação a tê-lo ou não tê-lo. Né? A falta e o excesso. Qualquer falta, qualquer excesso de qualquer coisa sempre gera dificuldades. O real, o necessário é o equilíbrio, mas esse equilíbrio nem sempre acontece. Não em relação apenas ao dinheiro, mas em qualquer situação de nossas vidas. Vamos falar sobre isso hoje e vamos já pedindo autorização aos mentores, ao meu mentor amigo, meu companheiro de jornada nessa encarnação, que esteja comigo, me auxiliando e me intuindo. Graças a Deus e graças a Jesus. E a Jane Veloz de Matos chegou aqui também, lá de Minas Gerais, e a Carmen Pontes também chegou aqui, a Margarida Pinto também chegou aqui, né? Vamos lembrar para o nosso irmão João Long, né, que está para sofrer uma cirurgia. Você pode anotar, irmão, por favor? O João Long, vibrar por ele no final da live também, que está internado, aguardando a cirurgia de fratura do fêmur, né, Margarida? Então, vamos lá. Graças a Deus e graças a Jesus. Dinheiro e espiritismo. Dinheiro é bom ou mal? Mal com U, né? Ruim. Né? O que nós ouvimos é que o dinheiro... a Verenice Penhaio também chegou aqui. Seja bem-vinda. Beijo no Valdir e na família, viu? Então, o que nós ouvimos é que o dinheiro é um forte aliado, né, para o caminho, para nos direcionar ao inferno. Né? Nem o rico irá para o reino dos céus, como eu disse há pouco. Nos traz a ideia de que possuir bens materiais não é aconselhável, porque os possuindo nós não nos salvaremos. Né? Então, mas essa não é a realidade. Não é a condição social que determina a evolução do espírito, mas a forma de viver e conviver com o que Deus nos permite, né? Possuir cada espírito a cada reencarne. Né? Como se comporta, tanto na riqueza quanto na pobreza. Os bens materiais não nos pertencem de fato, pertencem a Deus, e cada ser humano o possuirá por sua vez. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala da verdadeira propriedade. Maria Camaradias chegou aqui também, a Vilma Maciel, né? Maria Camaradias, a família Câmara aqui presente, né? Que seja bem-vinda. Então, os bens da terra pertencem a Deus, está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os distribui a seu grado, não sendo homem, senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as provisões e riqueza e foge aquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Ou seja, o que é material é empréstimo de Deus e pode trocar de mão se Deus assim achar necessário.
Quem possui riquezas materiais pode, na encarnação anterior, ter sido imensamente pobre, sem nenhum recurso. E aquele que hoje é pobre pode ter sido rico em encarnação anterior. As provas, tanto da riqueza quanto da pobreza, são difíceis. O da pobreza pode ter a revolta e a inconformação. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que preocupa muita gente. Inutilmente se procurará resolvê-lo, levando-se em conta apenas a vida atual. Se não se aceita a reencarnação e as inúmeras encarnações que são necessárias para a nossa evolução, e para que essa evolução aconteça, é necessário que experimentemos todas as condições reencarnatórias, reencarnando em ambos os sexos, cores de pele, como pais, filhos, avós e etc. E é lógico, no que diz respeito também à riqueza e à pobreza. A Geralda, minha amiga Quirijada Buchard, também está aqui conosco. Seja bem-vinda, minha querida. Amanhã te darei um abraço pessoalmente do irmão X, se Deus assim permitir. É lógico, no que diz respeito à riqueza e à pobreza, como eu disse, foi perguntado aos espíritos de luz a seguinte pergunta: por que não são todos os homens ricos? Por que, né? Todos não são ricos. Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E complementam ainda mais. E, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. E é verdade, né? Se distribuir tudo em partes iguais, ninguém terá uma condição mais privilegiada do que outra. O que eles querem dizer para nós? Nem todos são previdentes em relação à posse de bens materiais. Não sabem conviver com a posse, né? E acabam por gastar sem limites. A Gemima Nascimento também chegou aqui, seja bem-vindo. Quando nós conhecemos, seja em nosso cotidiano, pela imprensa, pessoas que possuem bons empregos, bens materiais, sejam conquistados ou fruto de heranças também, né? Que destrói isso em pouco tempo, né? Grandes empresas acabam por ser destruídas. Imprevidentes, o que diz sentido que quando estão ganhando bem acima das necessidades básicas de sobrevivência e não poupam para os momentos de dificuldades que podem ocorrer no futuro. Muitos, além de gastar desnecessariamente, ainda contraem dívidas. Não é assim que acontece? E a minha amada Rita Sentir Vieira está aqui conosco, claro, do meu lado aqui, sempre me auxiliando aqui, né? Marcando algumas coisas que eu não consigo, né? Rosângela Augusto, seja bem-vinda, Rosângela. É um prazer ter você aqui conosco, viu? E a Sônia Ferreira também chegou aqui. Seja bem-vinda. Um abraço nessa família linda. Né? Então, muitos, além de gastar desnecessariamente, ainda contraem dívidas ou se envolvem em jogos e outros vícios. E mais, nos diz que a riqueza dividida igualmente, o valor seria irrisório. E a riqueza deve estar a cada época, em maior quantidade, nas mãos de alguns. Isso é necessário para que se promova o progresso do planeta. Que são os que detêm o dinheiro, que geram empregos, que dirigem laboratórios, que através de pesquisas que muitas vezes duram anos, visando a cura de doenças. E como disseram, mesmo que dividissem em partes iguais, em pouco tempo os previdentes e trabalhadores inteligentes rapidamente iriam se sobressair sobre os imprevidentes e preguiçosos. E uma parcela estaria mais ricos e outros mais pobres novamente em pouco tempo. E é verdade. Ambas as provas, tanto da riqueza como da pobreza, podem nos comprometer espiritualmente. Né? Em relação a esses, os que não fazem a progredir, nós temos, né, a parábola dos talentos, né? Que Deus deu, o Senhor, né, no caso, deu uma moeda para um, 3 para um, 5 para outros. O de 3 e de 5 dobraram os seus talentos, e o que tinha uma só, aí enterrou. Ou seja, não produziu nada com aquele valor. Quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus, ele não diz que a riqueza é um caminho para o inferno, mas que a riqueza facilita a prática de erros que contrariam as leis divinas. Francisco Morimoto está aqui conosco, aniversariante também, e é hoje, né? Mais tarde vamos parabenizar, né? Então, a riqueza facilita muitos erros que contrariam as leis divinas. Orgulho, vaidade, sensualidade, outras facilidades que a posse de bens materiais trazem, mas ainda o poder. O poder atrasa muito a evolução dos espíritos quando não sabem conviver com ele. E muitos poucos sabem conviver com ele. Porque muitos se esquecem que existe um Deus maior, criador de tudo. E se coloca na posição de Deus, humilhando, julgando, sem praticar a justiça. Muitas vezes em troca de moeda corrente,
mas a prova da pobreza não é menos perigosa. Porque dela pode gerar revolta, inconformação, muitas vezes maldizendo a Deus por sua situação, se esquecendo que tudo que ocorre em nossas vidas são reflexos de nossas ações, e muitos até cometem suicídio por causa disso, né? Por causa da pobreza. Antes do reencarne, se pode escolher a condição que irá se reencarnar, e muitas vezes aquele que reencarna na pobreza pediu para reencarnar nessa condição. Porque pode ter pedido em outras encarnações as oportunidades, né, por ter possuído bens materiais e ter se perdido por isso. E o mais grave, a inconformação por reencarnar na pobreza pode fazer com que muitos, se achando injustiçados, se envolvam em crimes, visando conquistar o que não está direcionado naquela encarnação para lhe pertencer. Deixando claro que o fato de reencarnar na condição de pobreza não significa que não se possa lutar para sair daquela condição, mas que seja através da honestidade e do trabalho honesto, né? Não é raro que aquele que nasceu na riqueza terminar a encarnação pobre, e aquele que nasceu pobre terminar a encarnação rico materialmente. Naturalmente que estou me referindo à riqueza material. E essa riqueza material, simplesmente a posse de algum bem, pode gerar inveja, e não raras vezes provoca a própria morte, porque alguns, visando possuir aqueles bens, podem cometer crimes, inclusive entre familiares. Há poucos dias nós presenciamos esse fato lá no Distrito Federal, que por causa de uma herança, uma provável herança, se tirou a vida de 10 ou 12 pessoas. Pode gerar inimizades, decepções, inclusive com membros da própria família. O dinheiro pode gerar muito desconforto em nossas vidas. O que ocorre muito é que aquele que nasceu pobre consegue enriquecer ou conquistar algo material, o milionário é que não conseguiu progredir materialmente. Se progrediu, não diga para alguém que me peça ajuda para que faça o que ele fez, faça como eu fiz, né? Não humilhando ao próximo. Se não quer ajudar, não ajude, mas não humilhe. Pode ser que aquele que se humilha hoje seja aquele que se humilhou hoje, pode ser aquele que poderia nos estender a mão em outra encarnação. Ou mais ainda, pode ser que seja a oportunidade de nós estarmos retribuindo o auxílio que já recebemos anteriormente. Se não daquele que está nos pedindo, mas alguém que já nos auxiliou. A Lourdes Câmara Marques também chegou aqui. Seja bem-vinda. Muitas câmaras aqui hoje. Seja bem-vindos, família Câmara. Então é uma ilusão se avaliar os seres humanos por suas vestes ou pela condição de riqueza ou pobreza. O que importa para Deus é o espírito e não os corpos e as vestes. Mesmo porque os corpos despidos são todos iguais. E na morte todos têm o mesmo destino, o túmulo, e irão se decompor da mesma forma. Miguel Dibe, seja bem-vindo, meu irmão. E Deus não se impressiona pelos bens materiais, e nem pelos títulos e posições sociais. Mesmo por quê? Porque ele se impressionaria se tudo lhe pertence. Se os títulos e as posições sociais existem, porque ele permite que se tenha. Não é verdade? Deus jamais se impressiona com isso, mas sim com a evolução moral. Né? Deus empresta a cada um, por sua vez, os seus bens. Na pergunta 814 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta: por que Deus concede a uma riqueza e o poder e a outros a miséria? E vem a resposta: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. E como sucumbimos, né? E como se sucumbe? Isilda Ferreira, seja bem-vinda. Elcio Marque também chegou aqui. A Sandra Romanucci, seja bem-vinda. Minha querida, abraço do Zé Carlos. Talvez ele apareça por aqui daqui a pouco também, né? Marido e esposa, né? E Marina Sema da Silva, nossa prima Sema, também chegou aqui. Então, as posições dos bens materiais que os seres humanos imaginam, né, lhes pertencer, podem ser tirados por Deus no momento que Ele quiser. Ou mais ainda, não lhe tira os bens materiais, mas tira o ser humano dos bens materiais através do desencarne. A respeito disso, Jesus nos apresenta a parábola do rico insensato, que era um homem possuidor, muito rico, de grande propriedade, que produziu muitos grãos, e seus celeiros não comportavam toda a sua colheita. E ele resolve derrubar todos os seus celeiros e construir celeiros novos, e em nenhum momento ele pensou em distribuir parte daquilo que sobrou para os necessitados. E ele dizia a si mesmo, diz a parábola: poderei descansar tranquilamente e desfrutar do melhor desta terra, pois aqueles bens durariam muitos anos. Mas Deus, que é o real proprietário de toda a matéria,
diante da insensatez daquele homem, diz: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Está em Lucas capítulo 12, versículo 20. Então, pensa que sem tudo e não se tem nada. Esse terremoto que eu comentei, que estamos vibrando por nossos irmãos, que vitimou milhares de irmãos nossos, que estamos vibrando por eles, é um exemplo, né? Se dorme com tudo, materialmente falando, e se acorda no mundo espiritual. Não se condena a riqueza após os bens materiais, mas o uso que se dá a eles. Então, nossos irmãos, a gente dorme às vezes pensando que temos tudo materialmente, e a morte nos leva muitas vezes durante o sono. E difícil, e também, infelizmente, também numa catástrofe. Deus Stoff está aqui conosco, a Dirce Porta, mãe e filha, seja bem-vinda. Sandra Sanches também, minha amiga querida de décadas, né, Sandrinha? Seja bem-vinda. Então, também nós que pensamos que temos tudo, não temos nada materialmente falando. Não se condena a riqueza e a posse de bens materiais, mas o uso que se dá a eles. Nós, seres humanos, possuímos o hábito de basear a felicidade na posse de bens materiais. Naturalmente que os bens materiais são maravilhosos, não é verdade? Não vamos negar isso, são necessários para o nosso mantenimento, não do nosso corpo físico, não apenas o nosso, mas nossos familiares, se os temos, nossos filhos. Nós podemos presentear alguém, podemos passear, não é? Podemos fazer um churrasco, podemos ter um bom carro para passear, ou uma boa casa para residir, por que não? Claro que o dinheiro é bom, né? Claro que é necessário para nós sobreviver. Vivemos num planeta material, né? Mas não possuir o suficiente para cumprir com esses deveres é muito triste, né? Ver um filho necessitando de alimento, por exemplo, e não possuir condições de suprir as necessidades básicas, deve ser muito triste. Ver um filho pedir um doce e não tem dinheiro para comprar. Ver um filho necessitando de uma roupa e nós não temos condição de comprar, temos que, às vezes, depender da caridade alheia. Né? É muito difícil. Né? Felizmente, eu nunca passei por essa situação. Eu sou muito grato a Deus por isso, mas muitos passam por isso. Já passaram e passam. E muitos passaram por essa situação e se esquecem. Se esquecem de que foram ajudados um dia. Né? Então, e dizer que os bens materiais de conforto que eles nos oferecem não nos alegram, seria uma falsidade. A busca por esse conforto e melhoria que permite e contribui para a evolução do planeta. Se não fosse assim, nós ainda moraríamos em cavernas, andaríamos descalços, não teríamos veículos para nos locomover, geladeiras para conservar nossos alimentos, internet, como estou utilizando agora, né? E as milhares de facilidades que foram criadas na busca dessas melhorias. Deus não condena a riqueza, mas sim se ela é conquistada pelos caminhos da honestidade e do respeito. Se não é conquistada através do desrespeito e da desonestidade. Se para essa conquista, se subtrai a vida do próximo muitas vezes, ou engana o próximo, seja através da má política, ou através de um assalto, por exemplo, visando conquistar à força o que o próximo conquistou através do trabalho digno e honesto. E quando Deus permite que sejamos depositários dessas riquezas, não se deve utilizar dessas facilidades para humilhar e explorar os que nos cercam. Infelizmente, que nós observamos que grande número que diz respeito à sensualidade, onde pessoas de poder aquisitivo, maior se aproveita das condições, inclusive para abusar, né, das pessoas, né, na sensualidade. E o mais triste é que muitas vezes, com a conivência daqueles que deveriam proteger esses seres reencarnados. Algumas por irresponsabilidade, outras muitas vezes pelo desespero, né? A posse dos bens materiais pode levar os seres humanos para o caminho do bem ou do mal, da caridade ou da maldade, do orgulho ou da humildade. Ronaldo Oliveira, meu irmão, seja bem-vindo. Dona Rosa Bentley, também seja bem-vinda. Só que como estamos encarnados em um planeta de expiação e provas, um planeta ainda inferior, que nosso planeta ainda é inferior, onde o mal ainda predomina, o orgulho e a busca incessante desses bens materiais é muito mais praticado do que a caridade. E essa busca nem sempre é honesta, como presenciamos dioturnamente. Principalmente por muitos que reencarnam com a missão de ocupar posições na sociedade, visando sua evolução e melhoria na área material daqueles que se responsabilizam através de cargos, muitas vezes. Mas quando se vem no poder, se perde e se esquece dos compromissos assumidos antes do reencarne. Porque o orgulho fica muito mais forte do que
as promessas que foram feitas. Débora Seninha, seja bem-vinda, prazer ter você aqui conosco. Isso complica as próximas reencarnações. E é quando se reencarna numa condição difícil, se reencarna rico numa encarnação de bens materiais, não cumpre com a sua prova, não cumpre o que prometeu no plano espiritual e retorna muitas vezes na pobreza extrema. Então, tem um texto que fala assim: roubará Deus o homem todavia que vós roubais e dizeis, roubará o homem a Deus? É a pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Na doutrina espírita, no catolicismo, não se exige dízimos, mas existem as ofertas e doações que devem ser descontadas, despesas, e o restante destinados à caridade. Mas nem sempre isso acontece. E qualquer desvio em benefício próprio, quem o fizer será punido por Deus. Como ele disse, por que me roubais? O único momento em que Jesus demonstrou indignação extrema e nos mostrou sua raiva, até, foi quando chutou os caixotes daqueles que se utilizavam da casa de Deus e do nome de Deus para comercializar, que eram os vendilhões do templo. Mas, infelizmente, muitos dizem servir a Deus, mas estão em busca de mamon, o dinheiro. Não estou criticando, mas nós sabemos que é verdade, Helene Pacheco, Teniano Pacheco também, seja bem-vindo, Porque caridade não se cobra. As religiões não devem ser utilizadas como fontes de renda. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos o tema servir a Deus e a mamon. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, está a salvação dos ricos, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamon. Mamon é o dinheiro, a posse material. Mila Leandro, seja bem-vinda. Foi quando Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E camelo não é usar um animal, camelo, Exatamente. Mas é um cabo grosso, confeccionado com pelos de camelo, e que, sendo grosso, naturalmente não passaria pelo fundo de uma agulha. Então, é por isso que ele compara essa dificuldade. É mesmo quando nós falamos assim, é mesmo que querer por São Caetano dentro de São Paulo, seria mais ou menos a mesma coisa. Mas presenciar muitos que possuem riqueza auxilia muitos. Temos muitos milionários e artistas que fazem isso, que auxiliam a muitos. Principalmente na região da África, nós sabemos disso, que doam muito, As pessoas que são milionários auxiliam a muitos. Então nem sempre o dinheiro é utilizado assim, que o rico não era o reino dos céus. Na verdade, Jesus ele fala seriamente, que me diz assim por quê? Porque a vaidade realmente ataca o ser humano, Mas não é verdade que tem muitos que realmente auxiliam, Diante dessa fala de Jesus, muitos imaginam que Jesus condenou a riqueza. Naturalmente que não, mesmo porque a riqueza é necessária para que o planeta evolua. Porque Jesus nos diz que a riqueza cita as nossas maiores imperfeições. Manter o equilíbrio e a umidade quando se possui bens materiais, principalmente em excesso, pode ser muito difícil. Porque muitos colocam mamon, o dinheiro, acima de Deus, se esquecendo que a morte física um dia virá e teima em defender que a vida é uma só. Morreu, acabou e etc. Mas no fundo, eles sabem que essa não é a verdade, que essa afirmação não é real. E acabam por adquirir muitos débitos, mas muito graves mesmo, para futuras encarnações. Não é o dinheiro que atrasa a evolução e nos envia para o inferno, mas a forma com que ele é utilizado de forma errada. Não nos esquecendo que somos apenas fiéis depositários dos bens terrenos, porque daqui nada se leva materialmente falando. A posse da riqueza por parte de alguns é importante, para que se desenvolva o planeta. Imaginemos se houvesse investimentos e desenvolvimento na área da agricultura e criação de animais. Se não houvesse esses investimentos, se não fosse o bom uso dessas riquezas, a humanidade estaria passando fome, não estaria mais se alimentando, que antes era a subsistência, se plantava o milho uma vez por ano, e eram só as famílias para se alimentar aquele grupo familiar, Diante de bilhões de habitantes que temos hoje no planeta, se não houvesse encontrado soluções para acelerar essa produção, não seria possível alimentar toda a população. Aí voltamos ao que nós falamos antes. Se cada um tivesse, todo mundo distribuísse a riqueza do mundo, cada um tivesse um pouquinho, ninguém teria condição de desenvolver o planeta, de desenvolver técnicas para que se
acelera a produção de alimentos, né? E para que isso ocorra é necessária a riqueza, e sendo bem empregada, é claro, e tem que estar na mão de alguns, para aquela grande soma de dinheiro seja possível que eles consigam fabricar remédios, vacinas, para curar nossas doenças, nossas enfermidades, para alimentar a todos, criação de frangos, de animais, que nós ainda alimentamos da carne, produção de milho, de arroz, de feijão e de tudo. Se não tivesse esses milionários que têm condições de utilizar esses bens materiais de forma correta, né? Eduardo de Moura, seja bem-vindo, meu irmão. Naturalmente que já estaríamos passando fome, não é verdade? Nós necessitamos disso. E o dinheiro é necessário. Deus, na sua sabedoria, sabe colocar esses valores nas mãos dessas pessoas. Infelizmente, muitos se perdem, muitos não conseguem, muitos não fazem da forma que deveria, como se comprometer no mundo espiritual. Mas está dando certo, porque nós temos alimentos para nos manter, para manter toda essa humanidade, que a maioria depende disso. Quantos produzem e quantos consomem? Uma grande quantidade. Maria de Jesus Machado também chegou aqui, seja bem-vinda, né? Então, e para que isso ocorra, riqueza é necessária, né? E deve ser bem empregada, é claro. Porque isso exige muitas pesquisas de alto custo, né? Como eu disse, de vacinas e medicamentos. Cirurgias que hoje são realizadas através de instrumentos e que antes se morria dessas enfermidades, hoje não acontece mais, né? E tudo isso é prova do bom aproveitamento da posse das riquezas, ou seja, a riqueza não é danosa, apenas se mal utilizada. E como já dissemos, a pobreza não é prova de que se alcançará o céu. O que determina é saber como conviver em ambas as condições. Que digo sempre que temos o hábito de confundir pobreza, você fica sempre falando de pobreza, não foi meio de humildade nenhuma vez. Se dirigindo a pessoas pobres como humildes, isso não é verdadeiro, eu falo sempre isso. Existem pobres orgulhosos e ricos extremamente humildes. Não se pode confundir pobreza com humildade. O que aprendemos nesse nosso encontro é que a conquista de evolução não está atrelada à posse ou não de bens materiais, mas a forma com que nós, os seres humanos, convivemos com excesso ou ausência destes bens. O dinheiro não é bom nem mal. Na live de hoje, o dinheiro é bom ou é mal? Ele não é bom nem mal, porque ele é neutro. Depende do uso que cada um dê a ele, né, na falta ou no seu excesso. Né? O bem e o mal pertencem a nós, seres humanos, e não às posses materiais, não aos bens. Né? Nunca se deve colocar o dinheiro acima da moralidade. A mensagem é essa. Espero que tenha sido de bom proveito. A Marisa Peregrina, né, está assistindo conosco aqui. Seja bem-vinda. Então é um prazer ter todos vocês aqui comigo. E relembrando que na próxima semana, nossa live será na quarta-feira, só na semana que vem, que nossas lives agora são às terças. Devido ao carnaval, não vou estar aqui em São Paulo, então nós vamos fazer essa live na quarta-feira. Tá bom? Então já estão avisados, mas eu vou avisando no decorrer da semana. Então, não terminamos a live, muita paz a todos. Agora nós vamos os aniversários e também as vibrações. Né? Hoje é o dia da amizade aqui no Brasil. Né? E na Europa, principalmente em Portugal e Angola, é o Valentine's Day. É dia dos namorados. Né? Então, nós estamos comemorando o dia dos amigos. Vocês, meus amigos, um beijo no coração de todos vocês. Nosso dia é todo dia, né? É igual dia das mães e dia dos namorados, né? Todo dia. Então, é um prazer ter todos vocês, meus amigos. Muita gratidão a todos vocês pela força que vocês me dão, que vocês me oferecem. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e vamos agora, né, o dia da amizade, como eu disse. Vamos vibrar pelos nossos amigos, nossos irmãos, né, da Turquia e da Síria, em sofrimento, em torno de 40 mil mortos já. É uma tragédia realmente muito grande. Pedindo ao plano maior que auxilie esses nossos irmãos, que os ilumine, que sejam encaminhados ao plano maior. E que todos sejam auxiliados, tanto eles como aqueles que desencarnaram, presos a prédios, a ferragens, e os que estão sobrevivendo, como eu disse, um frio intenso, de 0 grau durante o dia e chega a 10 graus negativos durante a noite.
que sejam todos auxiliados. Então, tia Totina. Minha tia Totina completou 96 anos, né? A minha tia, no dia 8 e domingo, tivemos o prazer de ir lá dar um abraço nela. Ela é maravilhosa, e que Deus ampare, tia Totina, rumo ao centenário. Ela falou, tô cansada. Eu falei, não, tia, tem que chegar nos 100 anos, sim. Então, muito obrigado pelas vibrações que todos fizeram por ela, que eu publiquei no Face, né? Tia Totina é um amor de pessoa, muita sabedoria. Carlos Valente, meu amigo querido, de São Caetano, eu falei de São Caetano aqui, Carlão. Eu citei o seu município aí. Então, a Ná dos Santos, aniversariou no dia 8 também, parabéns, Ná. E a Marina, neta de Ione Herculano, minha amiga querida, completou 7 anos, no dia 9. Solange Pires, presente, dia 13. Ela aniversariou a Solange Pires, minha amiga querida, né? E a Marlene Leal Navarro, nossa tia Marlene do Santo Espírito Irmão X, essa pessoa maravilhosa que eu adoro de coração, muito animada, brava, minha chefe, né? Já foi minha chefe do Depois, no curso de oratória ela dirigiu, tenho muitas lembranças da tia Marlene, uma pessoa maravilhosa, muita saúde, tia Marlene, um beijo para você, quero te dar um beijo pessoalmente, assim que possível, meus parabéns, muitos anos de vida, muita saúde e muita paz, né? E nosso primo Edgar Almeida, hoje aniversariando, aí Edgar, meu irmão querido, que estará conosco aqui dia 18 de março, que vai vir nos visitar, vai nos dar um grande prazer, ele e a Neide, a sua esposa, estarão aqui conosco no dia 18 do mês que vem, aguardando ansiosamente, contando os dias, meu primo querido, né? Então estamos aguardando você, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades, né? E o Francisco Morimoto, do Lar Luz Harmonia Chico Xavier, que tem enorme gratidão e que me apresentou lá, e eu estou lá já há uns 8 anos fazendo palestra lá, meu amigo querido, meus parabéns, tudo de bom, e que a dona Luísa tenha te dado um presente bem bonito, viu? Fica com Deus, uma boa noite para você, meu querido, muitas felicidades. Então vamos agora às vibrações, como eu disse, vibrando pelas vítimas da Turquia e da Síria. A Nessi Define, a Arminda Maciel, e a mãe e o pai, que é o nosso irmão de trabalho do Santo Espírito Monsenhor José Maria, são pais da Daniela Carvalho Freire, claro, em espera de vibrações. Ela vai submeter a uma cirurgia muito delicada daqui a pouco, em 12 minutos, às 21 horas. Vamos vibrar por ela. Ela teve um problema sério na cabeça no fim de semana, uma dor de cabeça. Ela vai submeter a cirurgia muito delicada na cabeça, daqui a pouco, às 21 horas, agora. Então vamos vibrar por ela, pedir a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que ampare a todos, a ela, e também a minha amiga Nis Souza, aqui presente, que submeteu a cirurgia de variz hoje pela manhã, mas já está em casa, ela me falou. Nis, boa recuperação. Acho que não vai dar para você estar no sábado no Maria Amélia, na casa do Santo Espírito Maria Amélia, onde estarei fazendo palestra às 15h30, e você que me apresentou lá, ela que me apresentou nessa casa. Então, eu quero dizer que você se recupere rapidamente, né? E que logo você esteja bem, você está bem, já está até em casa. E a Maria do Socorro Nascimento Farias, que é mãe do Quitério Cavalcante, que reside em Lins, no estado de São Paulo, na rua Gil Pimenta Moura 50, está enferma já há algum tempo, ficou internada, agora no momento está em casa. Vibrações para a mamãe do nosso irmão Quitério Cavalcante. E vibrações para a Eliane Yuxuda, minha amiga querida, né? Fez cirurgia de catarata, mas está se recuperando, logo estará bem, né, minha amiga? E já está bem. Que o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe auxilia a todos. E nosso irmão João Longo, do Santo Espírito Irmão X, meu grande amigo de trabalho, o titular, ele chama de titular, né? Ele está com problema sério, já fazendo hemodiálise, agora teve uma fratura de fêmur, está internado, acho que no Hospital Ipiranga, aguardando cirurgia, porque os médicos iam fazer cirurgia no fim de semana e, por problemas que ele tem, resolveram aguardar um pouco, fazer mais exames, né? Então, que nós possamos pedir a Deus, a Jesus, por todos. Vamos vibrar especialmente por essa nossa irmãzinha que está agora, aqui a 5 minutos, praticamente 10 minutos, entrando em cirurgia no hospital São Luís, no Jabaquara. Está internando na UTI, no leito 24. Né?
Então vamos vibrar por essa nossa irmãzinha especialmente, e por nossos irmãos também da Turquia e da Síria. Então, com paz, harmonia, alegria. Meu irmão Carlos Valente está pedindo desculpa pelo atraso. Imagina, meu irmão, meu truta, é um prazer ter você aqui conosco a qualquer momento. Beijo na Cleide, beijo nas crianças, Maria Fernanda, do Guilherme, nos netos, essas coisas lindas, esses irmãozinhos do cabelo enrolado. São mais meus netos do que seus, hein? É verdade? Então, são muito lindos, parabéns. Então, convido a todos para nós fecharmos nossos olhos novamente, para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores, amigos, a oportunidade que nos foi oferecida mais uma vez, de aprendizado, de compreensão diante dos bens materiais, da sua posse ou da sua falta, que nós possamos ter a noção exata de que nós não somos possuidores de nada material. Apenas o nosso espírito é que conta. Apenas o espírito é importante, apenas a evolução moral. Os bens materiais é que permanecem. Os bens materiais são posses de Deus. Ele pode nos tirar no momento que Ele bem quiser. E se não quiser tirar os bens da gente, nos tira dos bens materiais através do desencarne, através da morte física. Vamos vibrar por aqueles que possuem muitos bens materiais, que possam auxiliar aos necessitados, aqueles que não possuem bens materiais, que possam ter a resignação necessária, sabendo que é uma prova difícil, porém, se ela for cumprida, certamente que na encarnação futura se terá momentos melhores, com menos sofrimento e menos dificuldades, e não nos esquecendo que tudo que nos ocorre é apenas semeadura nossa. Deus não tem culpa de nada. A culpa é sempre nossa, por não termos cumprido com nossas provas, com os nossos compromissos assumidos no plano maior. Nessa calma, nessa paz, nós pedimos ao Mestre Jesus que ilumine os nossos lares, nosso local de trabalho, nossos amigos, e principalmente aqueles que se dizem nossos inimigos. Nós pedimos ao Mestre Jesus que cuide de nossos amigos, nossos parentes que estejam enfermos. Nós pedimos a Ele que auxilie a nós que temos um problema físico nesse momento, que com a sua mão iluminada toque o nosso corpo físico, onde quer que nós estejamos necessitando de auxílio, de refazimento, de cura. E podemos ter a certeza que, através dos seus emissários, Dr. Bezerra de Menezes, certamente que receberemos o auxílio necessário, se não a cura, a melhoria gradativa desse mundo. E eu peço a Deus e a Jesus, esses mentores amigos, autorização para encerrar esse nosso encontro, essa nossa live. Graças a Deus e graças a Jesus, muita paz a todos e até na próxima quarta-feira. Não nos esquecendo que na próxima semana será na quarta-feira, mas na outra semana retornaremos às terças-feiras. Apenas vai ser na quarta-feira por ser terça-feira de carnaval. Beijo a todos. Edileuza Leite Azevedo também chegou aqui, né? Belmira Cardoso e todos vocês que estão aqui conosco. Muita paz a todos e um bom carnaval a todos, com muito equilíbrio, muita tranquilidade, sem excessos, né? Porque Deus permite que nós tenhamos essas coisas, mas que nós possamos saber conviver com tudo que nos é oferecido. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite e muita paz a todos. Fiquem todos com Deus.